Agora, eu queria falar um pouco sobre carreira, sobre evolução de carreira. O que te fez destacar como empreendedor? Quais são as suas características que te levaram ao sucesso como empreendedor? Bom, acho que a primeira coisa no empreendedor é não ter medo de errar. Eu empreendi várias vezes. Tive sucesso e tive fracasso. Tá? E mudei. Várias vezes mudei minha carreira. Eu tinha uma carreira voltada para uma coisa e de uma hora para outra eu mudei totalmente a minha carreira. Então, eu acho que a grande característica do empreendedor é essa. É ele ter coragem de começar e coragem de mudar. Ou seja, aquela velha piada de fazer do limão uma limonada, né? Para mim, ela sempre foi uma coisa importante. Várias vezes tive um limão e transformei numa limonada. Isso daqui, esse fato de você saber fazer isso, faz parte de ser empreendedor. Ou seja, você sabe transformar as coisas. Você sabe perceber que a sua ideia original é uma, e você, de uma hora para outra, você vai transformando essa ideia para melhor encaixar por um caminho que pode te levar ao sucesso. Tá? Então, são essas coisas que eu caracterizo como importantes no empreendedor. E o que te fez destacar como executivo? Bom, acho que como executivo, aí uma das primeiras coisas que eu acho que um executivo tem que ter bom, primeiro você conhecer o assunto. Tá? Dá para você ser executivo. Eu não estou dizendo que você tem que saber apertar o parafuso do automóvel para ser, ou entender, do motor do automóvel para ser executivo de uma fábrica de automóvel. Não é isso. Mas você tem que entender o negócio. Então, não dá para você ser o executivo de algum segmento sem ter uma noção do segmento. Você pode até estudar o segmento, mas você tem que ter uma certa firmeza de algumas características do segmento que você vai atuar. Primeiro, como é que o dinheiro entra no segmento. Primeira coisa, se você não souber como é que o dinheiro entra, esquece, não vai dar certo. E a outra questão que eu diria que não é menos importante é a liderança com o seu pessoal. Então, você saber como é que o dinheiro é gerado e ter liderança com o teu grupo, para mim, são as duas coisas que fazem um grande executivo. Que tipo de pessoa você chamaria para ser seu sócio? Que características uma pessoa tem que ter para ser uma pessoa que você fala, puxa, eu seria sócio dessa? Bom, primeiro, com a idade que eu estou, bem mais jovem. Tá certo? Então, essa seria a primeira característica. Segundo, que gostaria muito de trabalhar bastante, porque eu também não estou mais a fim de trabalhar. Mas, respondendo a pergunta de forma séria, eu acho que esse sócio ele tem que ter as mesmas duas visões que eu. A liderança e saber como entra o dinheiro. E depois, complementá-lo em relação aos pontos que eu sou mais fraco, que eu gostaria que essa pessoa tivesse pontos mais fortes. Quer dizer, que ele fosse complementar a minha pessoa para ser meu sócio. Certo? Acho que essa seria a forma de escolher um sócio. E tirando esses fatores, assumindo que uma pessoa que é mais jovem e que queira trabalhar, você falou, acho que fazia parte da resposta, você brincou que não era assim, mas né? Que sabe liderar, que sabe de onde vem o dinheiro
e que complemente a você. Você achou algumas pessoas assim? Dentre essas pessoas, que tipo de pessoa você não traria para ser seu sócio? Não traria para ser meu sócio uma pessoa que acha que sabe tudo. Esse acho que um dos principais defeitos de uma pessoa é esse. Claro que uma pessoa que difícil de lidar, uma pessoa que tem uma personalidade complicada, eu teria muito cuidado para ser sócio. Não que eu não tenha pessoas desse tipo dentro de uma equipe. Tá? É possível você ter um sujeito que tem características muito específicas para fazer coisas muito específicas. Ele é bom naquilo, mas ele é só bom naquilo. Não, mas isso é uma equipe, que é para ser seu sócio. Para ser meu sócio. Então, eu acho que essa pessoa não poderia ser meu sócio. Eu acho que é uma pessoa muito específica, fazer uma coisa não deveria fazer parte da se chama sociedade. E o executivo, você como executivo recrutando alguém para o seu time, que tipo de pessoa você buscaria, que tipo de pessoa você não buscaria? Eu acho que... Muda alguma coisa? Não, eu acho que é um cara que tem, com certeza, liderança e insisto, e sabe de onde vem o dinheiro para a empresa. Tá? Quando eu digo saber de onde vem o dinheiro para a empresa, o que tem embutido aí? O cara tem que saber qual é o produto, tem que saber vender, tem que saber quem compra, tem que ter uma noção muito clara, né, como é que o dinheiro está entrando na empresa. Porque este é o maior problema. Qualquer negócio que você bolar, esse é o problema. O resto, fazer, olha, tem um monte de gente que vai fazer para você. Tá? Eu não acho que você tem ótimas universidades, você contrata gênios que vão fazer para você. Agora, o difícil é você trazer esse dinheiro para dentro. Eu demorei muito para entender isso. Não foi uma coisa que eu entendi fácil, não. Achei que se eu soubesse fazer, se eu fosse um gênio em saber fazer, que era muito fácil transformar aquilo em dinheiro. E não é. É o contrário. Você precisa primeiro perceber como é que se transforma o dinheiro, como é que começa a entrar o dinheiro, para depois aí fica mais fácil. Acho que é mais fácil você fazer do que conseguir trazer o dinheiro. Tá? Eu gosto dessa discussão. E essa discussão em si dá um podcast inteiro. Né? E o que eu tento ensinar como professor é as pessoas a tirar um pouco a matemática, porque elas ficam muito presas no DRE, no balanço, na conta, na receita menos o custo, mas tentar capturar a essência do negócio. O melhor exemplo que eu posso dar em relação a isso é o seguinte: se imagina uma empresa de tubaína, esses refrigerantes adocicados populares. Se no final do DRE, o único resultado que ela oferece para os acionistas, o único lucro que sobrou, foi um imposto que ela sonegou, porque obviamente está cada vez mais difícil de você sonegar, mas por muito tempo essa foi a situação que prevaleceu. Uhum. Então ela não está no negócio de tubaína, não. Ela está no negócio de sonegação de impostos. Claro. Porque o valor que ela cria para os acionistas não vem da venda do Guaraná. A venda do Guaraná é uma desculpa. Podia ser qualquer coisa. Do refrigerante. Né? Então, o resultado, a essência da geração de caixa é não pagar impostos. Isso daí foi só um meio. Então, ele está no business de não pagar impostos. Exatamente. Ele não entendeu o negócio dele. Por isso que eu falei, você entender de onde vem o seu dinheiro. Bom, entendi, meu dinheiro vem de não pagar impostos. Tá bom, então vamos nos especializar nisso. Né? Vamos ter outras alternativas, né? Vamos diversificar. Tinha um player nesse mercado de sonegação de impostos que o departamento financeiro ficava em um container com rodas, né? A carga do caminhão era um container com ar-condicionado
se vinha uma fiscalização, eles levavam o escritório embora. Estava especializado. Não, Ele conhecia o negócio dele. Exatamente. Você nota aí uma pessoa que gosta, uma pessoa sofisticada, planejou, fez um plano de negócio, investiu em tecnologia. Pô, o cara tá... Eu quero dizer que esse cara não existe mais, graças a Deus. Não, porque eu imagino quem seja. Por acaso fabricar cerveja. Né? Sim. Sim. Não no estado de São Paulo. Não no estado de São Paulo. Pois é. Mas teve casos de banco, assim, né? Então, o banco tinha que apresentar resultado. Então, ele emprestava para o João, para o Pedro e para o Antônio, certo? Aí o João não pagou. Aí pegava um outro CPF, era o Joãozinho, o Pedrinho e o Antoninho. Então ele dava dinheiro para o Joãozinho, para o Pedrinho e para o Antoninho, e o Antoninho passava dinheiro para o Antônio, que passava para o Pedro, que passava para o João, e o João pagava o banco. Aí quem ficou devendo? O Joãozinho, o Pedrinho e o Antoninho. No mês seguinte ele prestava dinheiro para quem? Para o Joãozão, para o Pedrão e para o Antônio. E o Antônio passava o dinheiro a quem? Para os Zinhos. E cada mês a mês eles iam pagando as contas. Oxe. E dava lucro. E tinha distribuição de dividendos. Mas e o caixa para isso? Que caixa? Não precisa de caixa. Ele põe um dinheiro aqui. Que ele... Não, para pagar dividendos precisa de caixa. Sim, mas ele não, gerava lucro, porque, tomava aqui, emprestava por 10 para pagar um negócio que foi por 9. Então, ele conseguia fazer a mudança da taxa de juros do empréstimo para o outro e ia gerando recursos, Entendi, ele foi pedalando. Ele foi pedalando, E ficava, o escritório ficava onde? Na casa dele. O diretor financeiro, né? As contas, porque tinha que ter endereço, né? Tinha CPF, mas o endereço, né, para confirmar, é tudo o endereço dele. Entendi. E foi um bancão isso. Caramba. Que foi vendido para um outro bancão. Entendi. Se outro bancão comprou esse, quase teve um problema porque na hora que perceberam que esse banco quebrou, né? E quando ele quebrou, ele foi um banco maior, esse banco foi entregue a esse banco maior. E não perceberam essas operações. Entendi. Tipo, né? Zezinho com o Zezão, né? Pedrinho com o Pedrão, Antoninho com o Antonão. Quando descobriram, tinha 6 bi. 6 bi. De buraco. Um dia eu te conto o nome dos bancos. Provavelmente hoje à noite eu vou lá. Você sabia que a gente tem um programa de mentoria? A gente tem uma pessoa que fez quase todos os nossos cursos da sua idade, para conversar com você e entender o que faz mais sentido para você. Esse é o programa de mentoria da Bankers Academy. Procure-nos, a gente te ajuda.